Olá, graça e paz. Estou aqui nessa hora para trazer uma resposta de uma citação ministrada no nosso último curso de teologia. E fala um pouco a respeito da questão de o homem ter cabelo crescido ou cabelo comprido, né? E nós entendemos que isso é algo que as igrejas, principalmente igrejas mais tradicionais, que tratam a respeito desse assunto, dessa questão, como também se tratava há um tempo atrás o fato de o homem usar sabonete e também a respeito do perfume, a respeito das guitarras elétricas, também a respeito de o homem ser obrigado a usar chapéu e das mulheres serem obrigadas a usar vestido ou saia e coisas assim. Também existe uma questão com relação ao uso do cabelo, né? E não deixando isso passar, claro, deixa eu expor também que muitas coisas acabam sendo colocadas como doutrinas bíblicas, não tem relação nenhuma com doutrina bíblica. Isso é simplesmente costume humano. Isso é um costume de homem, né? E não doutrina bíblica, não ensinamento bíblico direto. Porém, esse comentário é feito principalmente quando se usa o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15, e lá está escrito assim: a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. A palavra do Senhor também nos mostra quando homens eram nazireus, né, fazia esse voto de nazireu no Antigo Testamento, e eles tinham seus cabelos crescidos, né, como também era assim o de Sansão também. O próprio voto de Sansão foi esse, né? Como também tantos outros homens tinham cabelo crescido como o voto de nazireu. Isso também é algo comum. O próprio Davi, por exemplo, quando tinham seus homens, certa vez apanharam alguns homens de Davi, cortaram seus cabelos e barbas, e quando Davi ficou sabendo, Davi disse: olha, deixem eles lá fora da cidade. Quando eles crescerem ali, quando tiverem crescido o seu cabelo, a sua barba, aí eles voltem, eles retornem para cá. E aí então, Davi ficou muito furioso com isso. Mas enfim, vamos aqui, querido. Esse texto, então, nós entendemos que ele logo vem na sequência ali de quando se fala a respeito da imposição do uso de véu nas mulheres. A gente entende aquilo que nós comentamos a respeito de exegese e hermenêutica. A gente pegar o texto e o contexto, muitas vezes os pontos históricos, né, para a gente poder chegar ali diretamente a uma conclusão, tá bom? Para a gente pelo menos ter ideia, né? Então, ele vem ali de um contexto, não é simplesmente um versículo isolado. Mas, enfim, e também nós entendemos que era uma regra de cultura situada exatamente naquele tempo e que não deve ser imposto nas mulheres atuais, nas mulheres dos nossos dias. Mesmo assim, é bom nós entendermos o que Paulo considerava, o que ele chamava diretamente de cabelo comprido ou não. Ou seja, o que era cabelo comprido para Paulo nos nossos dias, nós trazendo hoje para o século de número 21. Nós consideramos comprido, ou seja, para nós comprido, para uns comprido aqui, para outros comprido é literalmente comprido. Mas o que para ele pode ser comprido, para nós pode ser que não seja. Na época, por exemplo, da Palestina, para você ter ideia, os cabelos as pessoas usavam barbas. Jesus usava barba, pastor Jesus usava barba. Bom, o livro do profeta Isaías me diz que eles arrancavam as barbas de Jesus. Ou seja, para alguém ter condição de segurar na barba e puxar a barba, arrancar a barba, então significa que a pessoa tinha uma barba considerável, não é barbinha, não, considerável, barba considerável. E as pessoas também, elas usavam cabelo comprido, utilizavam na época, isso era muito comum na época de Jesus, também na época dos apóstolos também era muito comum as pessoas utilizarem cabelos compridos. Então, quando se fala a respeito de cabelo comprido, principalmente nessa passagem, é uma passagem que fala a respeito de cultura, né? E é como, por exemplo, quando se fala a respeito do uso de véu. Era algo implantado lá no passado e foi trazido para cá, mas trazido ali diante de uma coisa humana, diante de um costume humano. Mas não é algo imposto para a igreja. As pessoas cobriam o rosto, por exemplo, com o véu. Aqui se cobre o rosto, muitas vezes, em determinadas igrejas,
para orar ao Pai. O véu é sinal de separação. A pessoa está mostrando que ela está separada de Deus, ela não tem comunhão com Deus. E você percebe que só as mulheres utilizam o véu. Significa que elas são seres inferiores e estão separadas de Deus. Então você percebe que lá no Antigo Testamento, tanto homem quanto mulher, eles punham o véu na cabeça para se esconder de Moisés, porque o rosto de Moisés estava brilhando. Aqui só as mulheres utilizam o véu. Ou seja, você percebe que aquilo que convém, as pessoas fazem e diz que é doutrina bíblica, está escrito na Bíblia e torna aquilo como obrigatório. Não é bem assim. Aqui, por exemplo, o que nós encontramos nessa passagem, né? Que é algo assim mais de cultura. Por quê? Porque as mulheres, as prostitutas, elas tinham ali o seu cabelo raspado, a sua cabeça raspada. As mulheres culturais, aquelas que eram sensuais, que eram prostitutas, melhor dizendo, aquelas que vendiam o seu corpo. E isso, naquela época e nesse tempo, para esse momento, algo assim totalmente específico. Então, quando Paulo veio falando a respeito desse assunto, o que ele disse? Ele disse que era uma desonra para a mulher ter o cabelo curto, cabelo raspado, cabelo curto. Por quê? Justamente porque as prostitutas usavam cabelo curto. Então, a gente entrando nessa história, a gente entrando nessa questão, a gente vê uma lógica muito grande quando Paulo ele usava essa expressão, né? Porque se a mulher tivesse cabelo curto, ela era como uma espécie de confusão, ela era confundida com a prostituta. Então, o que nós entendemos? O apóstolo Paulo, possivelmente ele tivesse cabelo comprido, porque nós entendemos que o cabelo comprido era algo assim muito comum para os padrões da época, era algo muito comum. Por exemplo, até pouco tempo atrás, nós encontramos os roqueiros, né? Eles tinham aqueles cabelos compridos, né? Na época de Will Axl Rose, na época de Metallica, essas bandas aí, Kiss, enfim, essas bandas aí do mundo afora, né? Mas hoje, por exemplo, os padrões que eles usam mesmo já é cabelo curto, não é mais cabelo comprido. Então, são padrões, é como, por exemplo, hoje se encontra um corte padrão, por exemplo, um degradê. É moda para todos os homens, praticamente. Mas não era. Ou seja, era algo assim meio que escandaloso. Mas agora já é moda. Então, a moda, infelizmente, ela vem sendo trazida para dentro das pessoas. E as pessoas, elas trazem isso como que fosse uma regra correta, porque elas acham ser ou acham não ser. Mas quando nós trazemos aqui para a palavra do Senhor, nós entendemos que Paulo, por exemplo, ele tinha um cabelo considerável. Por que nós entendemos isso? Porque, olha só, em Atos capítulo 18, verso 18, fala a respeito do voto de Paulo, que Paulo fez um voto de ter raspado, né, a cabeça, raspado o cabelo, cortado todo o cabelo, deixado um zero, raspado. Ou seja, então se entende que ele tinha cabelo, e assim como nós comentamos, que possivelmente o cabelo dele também fosse comprido, porque ele estava vivendo ali nessa época dos apóstolos, e ele tivesse barba também, tanto que praticamente os filmes que se assiste do cristianismo, baseado em fatos reais, eles têm cabelo comprido. Então essa era uma prática comum. O Senhor, diante de votos, isso sim, era honra ou desonra. Porém, assim como o apóstolo Paulo mesmo disse, nós não somos as igrejas que contendem com relação a isso. O cabelo comprido para nós em si, olhando para a Bíblia Sagrada, é opção de cada um, embora nós não temos o costume de ter cabelo comprido. Mas, para as pessoas que têm, nós não vemos nem encontramos problema na Bíblia com relação àquilo que deve e àquilo que não deve. Porém, nós entendemos que o que existe muitas vezes é o fato de nós estabelecermos padrões entre nós mesmos e querer que as pessoas elas sejam totalmente iguais a nós. Isso nós entendemos, isso acontece muito. Quando alguém não se parece conosco, seja na nossa maneira de vestir, seja no nosso comportamento, para nós isso já não é certo. Então, se nós sapateamos, todos precisam sapatear. Se nós profetizamos, todos precisam profetizar. Se nós falamos com sabedoria, todos precisam falar. Se nós somos evangelistas, todos precisam ser. Se nós pregamos com veemência, pregamos com eloquência, todos precisam ser da mesma forma. E nós fechamos o nosso mundo nisso, né? Trazendo tudo como que se fosse um padrão para nós. Nós estabelecemos próprios padrões. Na verdade, a Bíblia não comenta sobre isso, né? Ela dá essa liberdade para cada um de nós. Muitas vezes a Bíblia nos dá a opção. Aquilo que nós comentamos, quando nós olhamos a exegese, quando nós entendemos ali através da hermenêutica, o que nós fazemos? Nós extraímos algumas informações, aqui no caso, pela cultura sim, né? Mas nós vemos, por exemplo, pelo Antigo Testamento, pelo fato dos nazireus. Por exemplo,
Porque no Antigo Testamento isso não era, por exemplo, desonroso. E por que no Antigo e Novo Testamento passou a ser desonroso? Estranho, né? A honra passa a ser desonra, achamos assim totalmente estranho, totalmente diferente, né? Então, se não era desonroso lá, e Deus, o próprio Deus, aceitava isso como voto, bom, qual é o problema disso no Novo Testamento, né? Então nós entendemos aqui nessa passagem específica de Paulo, como nós acabamos de falar, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15, é uma questão cultural. Aí entra aquela questão nós introduzirmos hermenêutica, irmos no fato histórico, ponto histórico, e também a gente trazer aqui para exegética, para a gente aplicar na ministração, naquilo que a gente tem aí por costume estar fazendo, tá bom? Mas é questão de opção, porque a Bíblia ela não fala muito a respeito disso, ela não comenta diretamente a respeito disso. Muito pelo contrário. A questão é só um segredo para nós lermos a Bíblia assim, exatamente como ela diz. É nós lermos, mas já introduzindo hermenêutica na leitura. Aí a gente vai conseguir ler a Bíblia entendendo exatamente ela. Porque para a Bíblia é tão comum falar a respeito de fatos históricos do passado, né? Mas para a gente não é, porque a gente, por exemplo, não é judeu e a gente não conhece todos os costumes dos judeus. Então a gente precisa ir na história para conhecer o costume dos judeus. Para eles isso é muito comum. Então fica aí a dica, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, é legal, é interessante sim também a gente poder estar introduzindo a hermenêutica, já trazendo os costumes. Bom, por que será que ele dizia isso? Por que será que no Antigo Testamento era desonroso, era honroso? Por que agora, então, seria desonroso? Não, aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Mas ao mesmo tempo, né, ele não está expondo ali diretamente a vergonha, porque como nós comentamos, né, isso era uma passagem específica exatamente para aquele momento, tanto para as mulheres não serem confundidas com relação ao cabelo, como também ali falando diretamente para homens. Então, entra aí aquilo que nós estudamos, né, de exegese e hermenêutica, e é bem interessante, é muito, muito legal. Isso faz a diferença a gente poder introduzir aquilo que nós aprendemos aí nas passagens bíblicas. Legal? Isso aí, Deus abençoe, um abraço, tá? Fica com Deus, então até o nosso próximo bate-papo aí, até o nosso próximo encontro das nossas respostas bíblicas aí. Deus abençoe, um abraço, até lá.